Adriano, ouvíamos agora, né, e ficávamos estarrecidos com a descrição do Jeffrey Sachs, esse professor de Colômbia, economista, integrante do Conselho de Segurança da ONU, de todo o arco, né, que leva até o sábado, de como os Estados Unidos vêm desde 2002 criando as condições para fazer o que fez no sábado. E eu começo a te ouvindo um pouco sobre não só a timeline, né, a linha do tempo que constrói essa ação estadunidense, mas também os efeitos colaterais de imediato já sentidos aí na América. Ontem nós tivemos manifestações pelo Brasil, algumas com repressão policial. Eu contei há pouco aqui, reproduzi com o Antônio Donato. Em Porto Alegre tivemos presos, agredidos, né? Mas tivemos manifestações em outras capitais e aos poucos as coisas vão tomando um caldo muito rápido aí. Queria te ouvir, Adriano. Talvez eu não vi o depoimento dele, não vi o depoimento. Mas, como aqui no Brasil tem uma falácia muito grande, e essa falácia é explorada no mundo todo, que o ciclo do petróleo, que é a minha maior especialidade, digamos assim, que o ciclo do petróleo acabou, que o petróleo não tem mais papel nenhum na humanidade, que essa discussão é completamente superada e que agora o aquecimento global e a descoberta de novas fontes de energia e que a batalha do petróleo estão superadas e que não tem mais imperialismo, não tem esse antagonismo entre as nações, né? Eu não vi a fala do professor, mas com os meus parcos conhecimentos de história, eu acho que o Trump, ele meio que reedita o plano do Hitler para a Segunda Guerra Mundial de anexação de territórios, né? E de racialização das relações e tal. Porque talvez as pessoas não saibam que a Venezuela era um pequeno país, embora as maiores jazidas de petróleo do mundo, era um pequeno país que foi considerado pelos americanos como um Estado americano fora do território. Como se fosse um Porto Rico, como se fosse um Havaí. Assim era a Venezuela. A maioria da população, além do castelhano, falava inglês. As pessoas se referiam a Miami, essas coisas, como parte do seu território. E os antigos presidentes da República, eles chegavam até onde? Até o Canal do Panamá. Não é à toa que 2 ex-presidentes do panamenhos foram presos, foram sequestrados. Omar Torrijos e Noriega. 2 ex-presidentes panamenhos levados à morte. Condenados e levados à morte. Bom, não morreram necessariamente no território. Depois saíram da prisão, morreram por doenças gravíssimas. Bom, então, qual sempre foi o problema da Venezuela? Apesar de ter essa quantidade enorme de grandes jazidas de petróleo, lógico que era um petróleo mais pesado, que chamava até de asfalto, comparado com os outros óleos leves, principalmente aqui do Brasil, principalmente do pré-sal, todos esses óleos pertenciam a empresas americanas de extração de petróleo que processavam e refinavam o petróleo nos Estados Unidos. Quando o presidente Chávez assume e ele nacionaliza o petróleo, o que acontece? Os Estados Unidos pararam de refinar o petróleo dele. E todas as reservas internacionais de petróleo da Venezuela foram sequestradas, levando o país a um estrangulamento econômico-financeiro mundial e uma fome, uma terrível caos. Isso provocou um caos interno na Venezuela, como se fosse uma guerra civil permanente, que continua até hoje. Não é à toa que o presidente Lula, quando foi presidente,
fez uma refinaria em Recife, Abreu Lima, só para refinar o petróleo venezuelano, porque era uma refinaria com aquela capacidade específica para aquele grau químico do petróleo venezuelano. Bom, essas relações são muito tensas, foram muito tensas, e depois veio Maduro, aquela coisa toda, e o resto da história nós conhecemos. Quando o Trump assumiu, a primeira coisa que ele pôs na cabeça, eu preciso recuperar a economia do petróleo. Primeiro ele autorizou a retomada dos poços da costa leste, que haviam sido, as pesquisas e prospecção, exploração haviam sido suspensas. Aí ele começou a batalha pela conquista do Alasca, onde tem enormes depósitos de petróleo. Aí ele começou a tensionar aqui na Guiana, na bacia de Esequibo, que é uma bacia venezuelana, mas que está na fronteira com um território que também são enormes depósitos. Esses já não são petróleo pesado, já é um petróleo mais leve, mais fácil de processar. E aí o que aconteceu? No Brasil começaram a descobrir também enormes jazidas naquela região da Amazônia. Não são as mesmas bacias, mas são parecidas. Por que? Então, se a gente querer entender a guerra do petróleo, as pessoas aqui no Brasil talvez não saibam que a Lava Jato, por isso que ela tem esse nome, Lava Jato, que é coisa de posto de gasolina, foi feita para sequestrar as jazidas do pré-sal. O pré-sal, a grande descoberta do petróleo dos geólogos brasileiros, comandados por Guilherme Estrela, que foi aquelas jazidas lá do Espírito Santo até o Paraná, são uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, com uma característica completamente diferente do petróleo venezuelano, que é um petróleo de baixa mineralização com 7% de óxido de enxofre. A descoberta das jazidas do pré-sal levou à queda da Dilma, a prisão do Lula e o golpe no Brasil e o sequestro do petróleo, articulado pelo senador Moro. A guerra civil implantada a partir, aqui no Brasil, a partir da descoberta do pré-sal, tanto é que toda a forma de prospecção, de toda a organização, quando foi descoberto o pré-sal aqui no Brasil, o dinheiro aferido pela venda do petróleo do pré-sal dava para ter um orçamento paralelo, fora do orçamento do governo brasileiro, que era igual ou maior que do Ministério da Educação e da Saúde juntos do Brasil, que é 50% do orçamento. Daria para custear qualquer plano de educação, qualquer plano que se pusesse o mais caro, o mais fantástico, tudo isso. Bom, aí veio aquela história da Lava Jato, mudou totalmente o estatuto da Petrobras, tanto é que nós não temos hoje, a partir da Lava Jato, um posto de gasolina com a bandeira da BR. Com a bandeira BR, com a bandeira daquela empresa que fazia a Braspetro, né? Que era a rede de distribuição, refino, biriri, aquela toda que acabou. Bom, então, nós já fomos vítima desse processo que a Venezuela está vivendo hoje, o sequestro de suas jazidas. Agora, isso não quer dizer que a América Latina como um todo... E para concluir, qual foi a grande consequência da Lava Jato? Acabou com todas as empresas de engenharia do Brasil. As maiores empresas de engenharia do Brasil e as maiores expertises do mundo foram para a miséria, para a falência, com a prisão, a dissolução de todas essas empresas centenárias. Então, a luta do petróleo no Brasil sempre foi sanguenta. Do petróleo e pelo petróleo. O fato mais relevante da história do Brasil sobre o petróleo foi a morte de Getúlio Vargas
em 13 de agosto de 1954. Da guerra para que não houvesse o monopólio estatal do petróleo, para não criar a Petrobras, a guerra desencadeada pelo jornal O Globo, a serviço dos americanos, naquela batalha entre os militares brasileiros da aeronáutica e do exército para o controle da Petrobras, o chamado crime da Rua dos Toneleiros. Essa é a nossa história, essa é a nossa história. A história do Brasil é a história do petróleo. É a história do petróleo. Desde que Monteiro Lobato, aqui no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, aqui pertinho da gente, descreveu as nossas jazidas de petróleo, embora fosse folhelho, né, pirobetuminoso, como falava na época, desde que Monteiro Lobato escreveu O Poço do Visconde, imagina você, o Monteiro Lobato escreveu o livro no começo do século XX. A Petrobras só foi criada em 1954. 1954, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí se instalou lá onde? Lá na Bahia, no Recôncavo Baiano. Então, a história do petróleo é a história do sangue dos brasileiros. É a história do sangue, é a história da Segunda Guerra. É a história da visita do Roosevelt a Natal, na Conferência de Potengi, onde o Getúlio implorou para ele, em 1943, autoriza a gente a prospectar o petróleo. Ele falou, não, só quando acabar a guerra. Vocês podem fazer o que vocês quiserem no Brasil, menos petróleo. Porque quem mandava no petróleo do mundo era a marinha inglesa, né? A Royal, todos os poços do mundo, toda a exploração do mundo era submetido à empresa inglesa de prospecção e mineração, que era uma estatal da Marinha Inglesa. Depois é que os americanos formaram, através do Rockefeller, suas empresas e começaram a entrar no mercado, e quando acabou a guerra, quem tomou conta do mercado mundial foram os americanos em substituição aos ingleses. Então, tanto é que a Shell, aqui no Brasil, é a descendente, vamos dizer assim, dessa companhia inglesa de mineração, a Rainha dos Mares. A Rainha dos Mares. Tudo na Segunda Guerra Mundial foi, na guerra do petróleo, principalmente na África e na Ásia, em todo lugar, foi a disputa pelo petróleo. Então, a luta pelo petróleo não acabou. E o Trump pôs uma primeira, engatou uma primeira e foi para cima. Qual era o mais frágil, mais tumultuado? A Venezuela. Isso não significa que o Brasil está fora da lista. Isso não significa que o Brasil está fora da lista.